1958. Um dia depois do primeiro culto da Igreja do Nazareno no Brasil, o missionário pioneiro Earl Mosteller registrou em seu diário: Em nosso culto éramos apenas 12 pessoas, incluindo as crianças, mas com Deus éramos maioria. Hoje estamos felizes porque, além do início desse projeto missionário no Brasil, também celebramos 50 anos de nossa igreja no mundo. Esperamos que em 50 anos o avanço dos nazarenos neste país imenso seja comparado à nossa igreja internacional. Essas palavras não foram abandonadas em um diário. Esse sonho de expansão do reino de Deus já havia contagiado os primeiros 12 nazarenos que se reuniam numa residência em Campinas. Mosteller tinha a missão de escolher uma cidade e, a partir dela, conquistar um país. A localização geográfica, o nível sociocultural e, principalmente, a presença da família Stegmoller foram determinantes para que Campinas fosse confirmada como a cidade que iria irradiar a proposta nazarena de santidade bíblica para os 4 cantos do Brasil. Mas para isso, outras famílias missionárias foram enviadas ainda em 58. Vieram os Gates, juntaram-se a essas famílias os Dentons, os Kratz e os Collins. Os americanos não foram os únicos. Deus também mandou cabo-verdianos. Os Limas foram os primeiros. O incansável desejo dos missionários de levar as boas novas ao povo brasileiro logo começou a gerar os primeiros frutos. De uma cidade, várias cidades. Os Gates foram para Belo Horizonte, os Dentons para Brasília, e em pouco tempo a mensagem nazarena alcançou Osasco, Santo André, Americana, Baixada Fluminense e muitas outras cidades. Durante a década de 70, o caminho que foi aberto nos anos anteriores foi pavimentado. As igrejas começaram a ganhar estrutura e passaram a ser pastoreadas por novas lideranças, agora brasileiras. Da mesma forma que a igreja avançava, no final da década de 70, o país começava a vislumbrar um novo horizonte político. O povo brasileiro ansiava por liberdade de escolha. Finalmente, a coragem foi às ruas. A reabertura política ganhava forma. E foi nesse contexto que a Igreja do Nazareno começou a década de 80. Nesse período, a denominação experimentou uma expansão inédita. O foco dos nazarenos não se limitou às construções. Houve uma revolução ministerial. Os líderes nazarenos mobilizaram um exército de voluntários. Dentro das igrejas, equipes foram formadas e treinadas para cuidar de crianças, de jovens, de casais, de idosos, enfim, cuidar de famílias. A mesma mensagem de santidade passava a ser ensinada de acordo com diferentes linguagens. Os cuidados não se restringiram aos de dentro. Os olhares de misericórdia se voltaram para os necessitados. Centros de compaixão, clínicas, creches, trabalho com os detentos, tudo isto permitiu que os nazarenos oferecessem o amor sob a forma de roupas, sopas, quentinhas, cestas básicas, medicamentos, auxílios funerários, cuidados médicos, reforma escolar, enfim, o Evangelho foi levado aos desassistidos. Nos anos 90, o crescimento numérico foi simplesmente explosivo. O campo pedia ministros e muitos disseram sim. Os centros de formação teológica se aproximaram das igrejas locais. Mas a igreja foi além.
Escolas para crianças e adolescentes foram implantadas. Os estudantes de pré-escola, ensino fundamental e médio passavam a ser instruídos com um currículo que oferecia, além das disciplinas comuns, uma pedagogia cristã. As habilidades e os dons ministeriais dos nazarenos foram descobertos e estimulados durante essa caminhada. Orquestras, corais, bandas, grupos de teatro, de coreografia foram sendo formados e tudo isso foi usado para promover o Evangelho em grandes concentrações públicas. De vários estados, um país. O crescimento estatístico forçou uma nova organização administrativa. A denominação internacional passou a considerar o Brasil uma sub-região. Isso significa que o Brasil tem importância crucial para o desenvolvimento da denominação como um todo no mundo. E esta sub-região tem áreas estratégicas que envolvem os distritos que, por sua vez, cuidam das igrejas em todo o território nacional. Hoje, muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do rio Amazonas até as serras gaúchas, dos vilarejos do sertão nordestino aos grandes centros urbanos. A cada nova estaca, um novo sonho, e o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. As palavras escritas no diário do Dr. Mosteller quando chegou ao Brasil continuam vivas, presentes no coração de cada nazareno brasileiro. 50 anos se passaram. Éramos 12 então. Hoje somos quase 100 mil e já edificamos cerca de 500 igrejas. Essa não é a história de um povo que apenas construiu paredes, mas sim de um povo que se alegrava e se alegra ao ver o espaço vazio das igrejas ocupado por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Uma história de 50 anos que inclui lágrimas, dores, alegrias, sonhos, conquistas, renúncia, dignidade, coragem, despreendimento e perseverança. Essa história continua sendo escrita por várias mãos, sob as bênçãos de Deus, e você faz parte dela. A Igreja do Nazareno se organiza nacionalmente da seguinte maneira. Nós, antes de tudo, somos ligados à nossa denominação, a Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno Global, que funciona no mundo todo, que tem uma estrutura de liderança. Mas, começando aqui pelo território nacional, deixe-me explicar como é que nós nos organizamos. Temos as igrejas locais. As igrejas locais, elas têm um pastor eleito pelos membros da igreja, assim como também uma diretoria, a qual chamamos junta local, também eleita pela membresia da igreja. O sistema de governo da nossa igreja é representativo, ou seja, os membros das igrejas elegem os seus líderes e eles trabalham já de uma forma definida pelo manual da nossa denominação e prestam contas, evidentemente, do seu trabalho à mesma congregação, aos mesmos membros que os elegeram. Onde temos também várias igrejas locais, nós definimos uma área geográfica a qual chamamos distrito. Por exemplo, temos aqui o Distrito Nordeste Central. O Distrito Nordeste Central inclui todas as igrejas que existem nos estados de Pernambuco e estados da Paraíba. Estas igrejas, por sua vez, também têm os seus delegados designados pela própria igreja local para comparecerem a uma assembleia distrital, uma reunião que acontece anualmente, e nessa reunião eles elegem também a liderança da denominação para esse distrito, elegem também uma junta, uma diretoria, elegem também presidentes de departamentos para cuidar dos departamentos principais da nossa denominação, que são Escola Dominical, Educação Cristã, MNI, que cuida de missões, JNI, que cuida de jovens,
mas também eles elegem representantes dos pastores e representantes dos leigos. Todas essas pessoas compõem então esta junta consultiva, diretoria distrital. E eles também elegem, esses delegados elegem o líder que vai presidir essa diretoria e vai também orientar todas as igrejas no distrito, supervisionar os pastores e resolver todas as questões delicadas, além de traçar estratégias para a expansão da denominação. Esse líder é chamado superintendente distrital. O superintendente distrital, ele recebe um mandato por um tempo definido e dentro desse mandato ele procura desenvolver então as suas atribuições. Além disso, nós também temos o que chamamos de área. A área é o somatório de distritos que compõem uma determinada região geográfica. No nosso caso aqui, nós temos, por exemplo, a área Norte e Nordeste. Inclui todos os estados do Nordeste e todos os estados do Norte. Temos 4 distritos. O primeiro distrito, Nordeste Central, que é o distrito mais antigo desta região, que inclui então Pernambuco e Paraíba, no qual eu sou superintendente distrital. Temos também outros 3 distritos. Um outro distrito, lá embaixo, que inclui o estado da Bahia, Sergipe e Alagoas, cujo líder nesse momento é o reverendo Eriton Valença. Temos também um outro superintendente distrital, cuidando dos estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. É o Distrito Nordeste Setentrional. Ali está o reverendo Gerson Cardoso. E temos ainda também, lá na região norte, cuidando de todos aqueles estados, um grande desafio, o missionário reverendo Manuel Lima. Nós chamamos de Distrito Amazônia do Brasil. Esses superintendentes distritais, todos eles são de distritos fase 2 ou fase 1, ou seja, são distritos que estão em desenvolvimento. Esses superintendentes distritais são designados pelo diretor de área ou coordenador de estratégia de área, que é também uma das minhas funções. A denominação internacional me designou como missionário para o campo e como coordenador de todo esse trabalho. Então, também acumulo esta responsabilidade com a graça de Deus e com as orações de várias pessoas que me amam e têm me ajudado. Nós, então, trabalhamos também como coordenadores de estratégia ou diretor de área, ou seja, cuidamos dos superintendentes distritais, das igrejas e todas as instituições que existem nessa região geográfica. Além da área Norte e Nordeste, temos mais outras 2 áreas no Brasil. Temos a área Sul, onde está como líder o reverendo Flávio Valvassoura, que inclui os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ali temos vários distritos em funcionamento. E temos também os distritos que compõem a área central da Igreja do Nazareno no Brasil. A área central é onde começou a Igreja do Nazareno no Brasil, na região de Campinas, e inclui todos aqueles estados da região Sudeste e alguns estados também da região Centro-Oeste. Ali lidera os trabalhos o reverendo Pedro Paulo Matos. Ele é também pastor da Igreja do Nazareno de Nilópolis, ali no Rio de Janeiro. Excelente pessoa. Além de nós 3 que coordenamos os trabalhos no Brasil, todos nós designados como missionários para o nosso país, temos também um líder que está acima de nós 3, que é o reverendo Lázaro Aguiar Valvassoura. O pastor Aguiar, nosso querido pastor Aguiar, é uma das pessoas mais extraordinárias que nós temos dentro da nossa denominação no mundo todo. Ele é pastor de uma grande igreja, a principal igreja do Nazareno no mundo, que fica na cidade de Campinas, a Igreja Central de Campinas. E é também o nosso diretor da Sub-Região Brasil. É o nosso líder no Brasil. Trabalha com ele, eu, Pedro Paulo e pastor Flávio, diretamente. Acima do pastor Aguiar, nós temos ainda na América do Sul um diretor, o Dr. Christian Sarmento. Ele é colombiano, mas o escritório central da América do Sul, da nossa denominação, fica ali em Pilar, pertinho de Buenos Aires. Faz parte da região metropolitana de Buenos Aires. O Dr. Christian Sarmento dirige, então, todos os países da América do Sul. Acima do Dr. Christian Sarmento, temos um diretor mundial de missões. No momento está sendo o Dr. Luiz Bastos. O Dr. Luiz Bastos dirige toda a parte de missões e os missionários do mundo inteiro. E acima dele temos o superintendente geral. São 6 superintendentes gerais mundiais da Igreja do Nazareno. Eles são eleitos por delegados do mundo inteiro.
e cada um deles cuida de uma região do mundo. Temos um superintendente geral cuidando de Estados Unidos, Canadá e Alasca, um outro superintendente geral cuidando da África, um outro cuidando da Europa, um outro da Oceania e assim sucessivamente. E um outro cuidando, evidentemente, da América do Sul e América Central. É o Dr. Toller nesse momento. Esta é a nossa liderança. Todos eles, homens de Deus, consagrados e dedicados. Homens tementes ao Senhor, homens de bom testemunho e totalmente devotados à causa do Senhor. Além desses homens de Deus, temos dezenas de outros líderes que nos ajudam, que nos apoiam, que levam esse trabalho adiante junto conosco.